Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês para a Parashá desta semana. Continuamos em Éxodo, Parashá é Tetzaveh, ordene, e ela vai do 27, versículo 20, ao capítulo 30, versículo 10. Haftará será Ezequiel, 43, 10 ao 27. E para a Nova Aliança, recomendamos a leitura de Filipenses 4, do 10 ao 20. A Parashá desta semana, para alguns de vocês, vai trazer algumas surpresas. Alguns que já estudaram comigo antes vão estar menos surpresos. E estamos numa Parashá que vai mostrar ou vai indicar como Arão e seus filhos passam a ser a ordem sacerdotal. Nós sabemos que no judaísmo a tribo de Levi, os levitas, foram separados para servir no tabernáculo e depois no templo. E até o dia de hoje as tribos já não existem mais, mas a definição de Israel é levitas, Coanim e Klal Israel, quer dizer, todos os outros. Até o dia de hoje, então, a tradição dos levitas, ou família de Levi, se mantém. E os Cohen, os sacerdotes, também se mantêm. Mas será que sempre foi assim? Nós temos algumas indicações na Bíblia que nos mostram que talvez existiu uma ordem sacerdotal anterior aos levitas e Arão. Como assim? Nós vemos que, ao voltar da guerra contra Sodoma e Gomorra, Abraão vai oferecer dízimo e sacrifício a Melquisedeque, rei de Salem. Se nós vemos no hebraico original, Malchei Tzedek, anjos da justiça, é um título, não é um nome. Melquisedeque não é um nome, assim como Abimelech, traduzido do hebraico meu pai é rei, era o título dos reis filisteus. Em outras palavras, não existe uma pessoa chamada Melquisedeque, existe um grupo chamado de Malchei Tzedek, ou anjos da justiça, que provavelmente era uma ordem sacerdotal no início do povo judeu. Como sabemos que era uma ordem sacerdotal? Porque diz a palavra sacerdote do Deus Supremo, Melech Shalem, ou seja, sacerdote de Deus, rei do universo, rei de tudo, que é a tradução de Melech Shalem, e não rei de Jerusalém. Obviamente, se Melquisedeque fosse um sacerdote cananeu, Jerusalém é Jebus naquela época, não existe Jerusalém, Abraão não ofereceria nenhum sacrifício nem dízimo. Quer dizer, ele é um sacerdote do Deus que Abraão reconhece como Deus. Esse é um ponto importante, porque onde vai aparecer novamente Melquisedeque, ou Malchei Tzedek? Na carta aos Hebreus, judeus messiânicos, diz assim: serás sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, da ordem de Malchei Tzedek, da ordem dos anjos da justiça. Em outra palavra, a carta aos Hebreus está dizendo que existia uma ordem à qual Yoshua pode pertencer, porque ao não ser da tribo de Levi, dentro do judaísmo ele não podia ser sacerdote do templo, ele não podia ser Cohen. Mas existe então uma ordem, ou existiu uma ordem sacerdotal, provavelmente formada pelos anciãos das tribos, na época de Abraão, que reconhece a Deus, Hashem, como ser supremo, e na prática é uma primeira ordem sacerdotal, e como tal é nomeada no livro de Hebreus. Obviamente, para chegar a estas conclusões, temos que ler a Torá e a Nova Aliança no hebraico original. Senão pareceria que Melquisedeque é uma pessoa. Mas, enfim, podemos então deduzir, e foi o que eu apresentei, por sinal, como minha tese doutoral e foi aceito, que existia uma ordem sacerdotal anterior ao sacerdócio de Arão e os seus filhos. Eu sei que para muita gente isso vai causar um pouquinho de confusão, mas uma das coisas
que nós temos muito clara no judaísmo é proibido não pensar. Pensem, estudem, vão lá, leiam o que está escrito e tirem suas próprias deduções. Então, essa ordem sacerdotal que vai ser nomeada aqui a Arão e seus filhos vai continuar servindo no tabernáculo e depois no templo, e é considerada a ordem sacerdotal até o dia de hoje. Os levitas continuam sendo os Levi, no seu nome de família, e os Kohanim continuam sendo Cohen, no seu nome de família. Mas, como sempre descobrimos ao estudar e ao ler uma paraxá, sempre tem alguma coisa de novo, apesar que já lemos e estudamos a Torá tantas e tantas vezes. Essa é talvez uma das coisas mais interessantes na Torá, ou na Bíblia em geral. A gente pode ler e estudar dezenas, centenas de vezes a mesma parte, o mesmo capítulo, e, através do estudo, alguns anos mais tarde, de repente, aparece uma coisa que a gente não tinha nem imaginado, nem tinha pensado nela. A Bíblia é um livro que nunca acaba de dar surpresas. É verdade. Pensem bem nisso e agora vão ter que voltar a estudar quem foi Melquisedeque e o que significa serás sacerdote da ordem de Malchei Tzedek. E Shabbat Shalom para todos.